Quero conversar um pouquinho hoje. Então nós começamos a entender que o nosso propósito é claro. Então eu respondi aqui na primeira live a pergunta de R$1 milhão: qual é o seu propósito, se você é cristã? Aí a gente entendeu que a missão ela nasce normalmente ou consequentemente de uma dor. Aí ontem uma pessoa me perguntou: Dani, mas pode ser uma angústia? Pode ser uma indignação? Pode, né? Pode ser uma... Vamos supor assim, ó, talvez você viveu, vou dar um exemplo aqui, você viveu a vida inteira na pressão de fazer concurso público, né? E você tem uma dor, porque você não queria ser funcionária pública, mas enfim, parece que a vida só funciona para quem é funcionário público. Aí você vai, né, você pode ter uma missão de mostrar para as pessoas que é possível viver sem ser funcionário público, né? Talvez você tenha uma missão de ajudar as pessoas a entender que, enfim, eu não sei, você vai normalmente trabalhar da sua dor, da sua angústia, da sua inquietação, né? Talvez você vai trabalhar, você tem uma dor, você gosta de fazer humor e todo mundo tem que o humor é sujo e pesado e você gosta de ser uma mulher humorista e a sua dor é que todo mundo fala que isso é impossível. Então você vai trabalhar a sua dor. Ótimo, olha que legal! A Thaís é minha aluna do Impulso de dezembro, né, da mentoria Impulso, e ela está refazendo com a família. Ai, que bom! Porque no final da mentoria Impulso, vocês recebem um e-book, né, Thaís? Um e-book com todas as atividades, com um planner semanal, com um monte de formulário de dica de leitura, enfim, recebe o material completo, porque eu sempre digo que o impulso é impulsionar a nossa vida, a gente vai refazer. Então eu fico bem feliz e me sinto muito honrada por estar participando desse projeto, estar entrando na vida dessa família. Ai, muito legal. Muito legal mesmo. Então vamos lá, vamos voltar à nossa visão. Então, a visão, ela vai exigir sacrifício e risco. Então, eu quero dizer assim, ó, ninguém muda, né? Ninguém muda a vida sem sacrifício e risco. E essa mudança pode ser muito boa, a chegada de um bebê, né? A chegada de um bebê agora, no meu caso. Existe um sacrifício? Existe uma mudança de rotina. Os meus filhos já estão grandes, né? O Noah tem 7, a Olivia tem 5. Cuidar de um bebê, tudo de novo. Não dormir as noites inteiras, tudo de novo, né? Readequar toda a nossa vida. Eu nem me lembro como é que é cuidar de um bebê. Então, a gente vai precisar readequar. Existe um risco? Existe um risco. Existe um risco de eu ter que trabalhar mais. Existe um risco de eu não dar conta do meu trabalho profissional. Existe um sacrifício de tempo, de sono. Ou seja, a execução de uma visão, ela vai exigir um risco e um sacrifício. Então eu quero dizer assim, ó, vamos parar com aquela visão lúdica de que, não, a minha visão vai acontecer no piloto automático. Porque quando Deus quer, Deus faz. Deus faz, mas a gente não pode esquecer da nossa responsabilidade com aquilo que Deus tem nos mostrado e nos revelado. Então, a visão, ela vai exigir sacrifício e risco. Ela vai botar a nossa pele em risco, ela vai botar a nossa pele em jogo. Eu tenho uma visão de ajudar as crianças, mas eu não tenho tempo, então vou reduzir minha carga horária. É um sacrifício e é um risco, sim, né? Então a gente precisa entender que se a gente não avaliar, se a gente não estiver disposta a pagar o preço, né, o custo, a nossa incerteza cresce. E quando o custo e incerteza cresce demais, quando você só quer, eu só vou comprar se eu só vou assumir, só vou largar o emprego se eu tiver certeza que o outro dá certo. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão entrar na sua insegurança e elas não vão entrar com você no jogo. Por quê? Porque você está insegura de que aquilo verdadeiramente vai dar certo. Como é que você quer trazer outras pessoas com você? Como é que você quer que outras pessoas entendam e comprem a sua visão se você mesmo não está disposta a se jogar nela, né? E daí, quando a gente fala de se jogar, eu penso muito numa atividade de mergulho. Eu nunca mergulhei, né? Tenho muita dificuldade com isso, mas eu fico imaginando que deve ser uma coisa muito linda, né? Deve ser algo assim extraordinário você mergulhar, você conhecer uma vida que não faz parte. Agora, para você mergulhar, você vai ter que se colocar e você vai ter que saltar do barco. Você vai ter que pular todo paramentado, todo preparado e vai pular. E o mar pode estar turvo, você pode não ver nada, mas você pode chegar lá e o mar tá lindo. Mas para você ver as belezas, você vai ter que pular. Muitas vezes eu saio para correr e tá ameaça de chuva, previsão de chuva, e eu encontro o nascer do sol lindo, eu encontro um céu lindo, e eu penso, se eu não tivesse me arriscado na chuva, eu não teria desfrutado dessa paisagem linda,
né? Então, a gente, em coisas simples do dia a dia, a gente aprende que isso é uma verdade, que se a gente não correr o risco, a gente não vai conseguir desfrutar do melhor dessa terra, do desfrutar do que está disponível pra gente. Então, a nossa vida vai trazer sim a questão de correr riscos. A sua visão vai te colocar frente a frente, muitas vezes com o precipício. Ou pula, ou foge. E aí, muitas vezes, a gente é tentado a fugir da nossa visão, porque a gente não tem certeza do pulo. A gente não assumiu o risco de pular. Certo? E aí, o risco de pular vai da nossa disposição. Muitas de nós ficamos ali presa na nossa zona de conforto, né? No nosso, eu sempre digo, no nosso quentinho, ali onde a gente tem um certo domínio. A gente fica ali parado no nosso domínio e a gente não tem a disposição de viver o que Deus já revelou, a sua visão para nós, a sua clareza, o que Ele tem expandido a nossa mente. A gente fica ali no quentinho, a gente fica ali no confortável, a gente não assume risco, a gente não paga o preço, mas a gente não vive o extraordinário. Por coincidência ou não, por Jesucidência, hoje de manhã, o meu devocional foi em cima de uma parábola que eu gosto muito e tem falado muito comigo esse ano, que é a parábola dos talentos. Né? Muitos de nós recebemos talentos, né? O chefe, o patrão foi viajar e deu 5 talentos para um e ele multiplicou para mais 5. Deu 3 talentos para um e ele multiplicou para mais 1. E deu 1 talento para um e ele enterrou. Ele enterrou porque ele ficou com medo. Medo da reação do chefe, medo de perder, medo. E o que Jesus diz no final? Sobre os outros 2, servos bons e fiel, e sobre o terceiro, ele não me conhece. Então, eu fico muito, é uma coisa que bate muito no meu coração. O que eu tenho feito? O que eu tenho entregue com aquilo que Deus tem me dado? O que eu tenho oferecido com aquilo que Deus tem me dado? Será que eu estou enterrando os meus talentos por medo, por precaução, por falta de coragem? Mas não estou experimentando o melhor de Deus por conta disso? E isso é a visão, isso é uma visão. Quantas de nós enterramos a nossa visão por não acreditarmos, por não conhecermos o Deus da visão? Então eu quero te dizer que se Deus fez nascer em você uma visão, chegará, eu gosto dessa frase, vou até ler ela para não falhar. Se Deus fez nascer em você uma visão, chegará a hora do sacrifício de pôr em prática a visão. Ou seja, não existe viver uma visão sem sacrifício. Você não vai viver uma visão sem se sacrificar, não faz sentido. O sacrifício pode ser maior ou menor, mas ele vai te exigir sacrifício. E quando eu estava estudando essa parte do livro, eu me lembrei muito da nossa mudança, né? De sermos imigrantes. Então, quando eu casei com o Christian, eu já sabia que ele tinha o sonho de morar na Europa, e era na Europa. E pra mim aquilo, eu nem conhecia a Europa, era uma coisa muito surreal e não era um sonho pra mim. Verdadeiramente não era um sonho pra mim, mas era um sonho pra ele. E eu lembro que eu disse assim, então, que Deus trabalhe nos nossos corações. E Deus trabalhou durante esses 16 anos, né? No nosso coração, abriu portas, a gente veio pra cá 1 mês, depois veio pra cá 2 meses, ficou 2 meses na Itália, depois veio pra cá 1 mês. Tivemos a oportunidade de vir a passeio. E numa das vezes que a gente veio, eu lembro que eu vim sozinha com o Noah e eu mandei uma carta pra ele, falou, eu estou pronta, eu estou me sentindo em casa, né? Escrevi um texto e salvei e mandei pra ele. E aquilo foi pra mim, talvez eu já tinha o Noah, então nós tinha 15 anos de casado. E do Noah nascer até a gente vir foram mais 4 anos de preparação para aquilo que Deus fez. Mas quando chegou a hora, né, o cumprimento da promessa, o cumprimento da visão de Deus pra minha vida, gente, eu tive que largar muita coisa. Quando a gente começou no processo de mudança, nós tínhamos mudado para um apartamento lindo fazia 2 meses. Eu tava começando com a minha carreira e marquei em Balneário a deslanchar, a Olivinha já tava maior, eu já conseguia trabalhar diferente. Eu tava numa outra fase, eu tava achando que agora o negócio ia decolar, que agora o negócio ia voar. E o que acontece? A gente abre mão daquilo tudo em prol de uma visão colocada no coração de Deus há muito tempo. Colocado no nosso coração por Deus há muito tempo. E muitas vezes durante esse processo eu achei que mudar de país era a solução. Mas Deus, tu deu a visão. Deus, tu deu a visão. E por que né? Às vezes a gente não tá bem, o trabalho não tá acontecendo como a gente quer, e a gente tem a impressão que se a gente fugir, as coisas vão mudar. E não é assim, a visão de Deus não é uma fuga dos problemas, é um se atirar, é um sacrifício. Então a gente trocou
Né? Eu lembro que o Cris falou assim pra mim, Mora, eu vou mandar o meu currículo. Eu falei, manda, tu disse que nunca vão te chamar. E eu lembro que na hora que eu desliguei o telefone com ele, eu falei, porque se chamar é de Deus. É Deus que tá fazendo. E literalmente, um mês depois, nós tínhamos proposta de trabalho, 2 meses depois, nós estava conhecendo a cidade. E 10 meses depois, nós estava, né, de mala e cuia na Alemanha. Mas por que eu quero dizer isso? Por que eu tô dizendo? Era uma visão de 16 anos atrás. Eu sabia que Deus ia fazer. Eu tinha clareza. Foi o dia do cumprimento da promessa. Agora, vou te dizer que o dia do cumprimento da promessa foi o dia mais fácil da minha vida? Ou foi o dia mais feliz? Ou foi o processo mais fácil da minha vida? Nunca. Nunca. Agora, Deus me tirou de lá. Deus me permitiu sair de lá. Para ele me arrancar de uma cultura e dizer assim, eu quero que você viva a minha cultura, o que eu desejo para você. Eu quero que você passe a viver os meus planos. Então, a mudança, o cumprimento da visão, no meu caso, teve muito um deserto. Foi um deserto de eu avaliar, de eu olhar, de eu recuperar valores. Então, a nossa visão, ela não é sempre glamurosa, cheia de resultados, sucesso, dinheiro e fama. Não! Ela é o cumprimento de Deus na nossa vida. Então, nossa, agora essa parte aqui foi solta, então vamos voltar. Então, sem nenhuma garantia de sucesso, o seu sacrifício pela sua visão não tem garantia de sucesso. Não, mas então assim, ó, Dani, eu vou sair do meu emprego e vou ficar só com as crianças, porque eu acredito que essa é a visão de Deus pra mim. E vai dar certo, eu vou ter os melhores filhos, eu vou ter os filhos mais educados e, nossa, tudo vai dar certo. Não, não vai. Não vai, porque pode dar errado. Porque se você não sair, estudar, se dedicar, se você não se empenhar, se você não cumprir o seu papel naquela visão, pode dar errado. Pode dar errado. Né? A gente teve problema no primeiro ano da Alemanha, mas no meu caso, nunca passou pela minha mente voltar para o Brasil. Eu sabia que Deus estava fazendo a obra, mas eu podia voltar. Teria dado errado? Não teria dado errado, mas não teria desenhado da forma que foi desenhada. Então, eu quero te dizer assim, ó, a visão vai te exigir sacrifício sem a certeza do sucesso, sem a certeza que vai dar certo, mas a certeza que Deus não perde o controle durante o processo da visão, certo? No Mentoria, a gente fala muito disso sobre quem nós somos. Quando você entende quem você é, você entende quais são os seus talentos, você entende e começa a ter domínio sobre os riscos que você vai assumir, sobre os sacrifícios que você está disposto a pagar, sobre até onde você vai. Então você, de forma clara, cada um constituindo o seu, começa a ter essa clareza do caminho a seguir. A gente não... deixa eu me perder. Aqui, ó. A gente não... daí outra coisa. Dani, mas assim, ó, eu tenho uma visão. A minha visão faz muito sentido, mas é que assim, ó, não dá... Se eu sair do meu trabalho, não dá pra eu ficar em casa, não dá pra eu sair... Ou se eu trabalhar menos, aí vamos fazer sair, porque não é essa a minha defesa. Eu vou reduzir a carga horária. Não dá, Dani, porque assim, ó, o meu salário não dá. Se eu não trabalhar, a gente não paga as contas. Que conta? A conta que você montou? O aluguel que você decidiu pagar, o apartamento que você decidiu. Eu já tive que trabalhar muito para pagar a parcela de apartamento. Já tive que trabalhar muito para sustentar um padrão de vida e esquecer que o meu filho era a minha prioridade. Né? Eu já tive que trabalhar muito para realizar sonhos dessa terra e botar em risco algumas coisas da minha família. Faz sentido? Talvez faça, mas talvez não faça. Agora eu quero te dizer, você viver a visão de Deus, a visão que você está colocando vai te exigir muito mais coragem do que recursos financeiros. Viver a visão te exige, acima de tudo, coragem. Porque se você tiver coragem de se jogar, o financeiro vai acontecer. Dani, o meu sonho é trabalhar com crianças carentes. O dia que eu for independente, eu vou fazer isso. Não vai, porque se você não faz agora, você não vai fazer depois. Então eu quero dizer, a visão não exige recurso, a visão exige coragem. Coragem de mudar de vida, coragem de... Outra coisa que agora eu me lembrei, na imigração, a gente começou a ter um outro conceito sobre vida financeira. Deus colocou vários influencers na nossa vida que nos deram várias leituras, outro conceito, né? Eu li um livro do Paulo Vieira e, enfim, num teste, a minha característica ali era falida, né? E eu me achava super bem de vida, me achava super tranquila e na hora que botamos no papel eu era uma falida. E aquilo bateu demais. E a gente mudou tudo na nossa vida financeira. Então, muitos privilégios e regalias que eu tinha no Brasil, aqui eu não tenho.
Mudou tudo? Não, mudou a minha mente, mudou a minha... Eu decidi assumir esses riscos em prol de uma outra perspectiva financeira. Eu decidi, né, no contra a cultura, assumir outros riscos em prol de outras características financeiras, em prol de outros resultados. Coisas que faziam sentido há 4, 5 anos atrás não fazem mais sentido hoje. Então, não é... O que mudou? Não mudou o dinheiro. Mudou eu, o Cris, a nossa família. Então eu quero te dizer assim, a visão vai gerar mudanças que muitas vezes elas não vão ser tão benéficas assim, mas você vai assumir o risco e ter coragem de perseguir a mudança. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido aí? E daí, não peça para os outros correr o risco que você não está disposto a correr. Não peça para os outros correr o risco pela sua visão se você não estiver disposta a correr. Se você não estiver disposta a colocar, a fazer primeiro, não peça para os outros. Se você não estiver disposta a pular do barco, não peça para outra pessoa pular. Se você não estiver disposta, não peça para o outro. Não peça para o outro. Não peça para o seu filho pular do barco se você não tiver pulado primeiro. Não peça pro seu marido pular do barco com você se você não tiver pulado primeiro. Ah, eu vou sair do meu trabalho. É sim, amor, ó. Então a gente vai cancelar o esporte, a gente vai cancelar não sei o que, a gente vai fazer não sei o que. E tudo aí você continua fazendo a unha, você continua com o seu, né, com as suas compras, com o seu cabeleireiro e tudo continua igual. Então, você tem que entender que você tem que, ó, amor, eu vou sair do meu trabalho, então assim, eu vou aprender a fazer unha em casa, eu vou pintar o meu cabelo em casa, eu vou parar de fazer as luzes, vou pintar enquanto, né, até as coisas se estruturarem de novo. Ou seja, o que você tá disposta a fazer para correr o risco? Não peça para ninguém pular aonde você não pulou. Gente, isso muda muito, isso muda tudo, isso muda tudo. Não peça para ninguém se jogar aonde você não se jogou. O objetivo é dizer, vem comigo que dá certo, vem comigo que lá embaixo é lindo, né? Vem comigo mergulhar em águas mais profundas diante de Deus, porque Deus faz o extraordinário. E eu posso te dizer isso porque eu vivo isso, porque eu vivi isso, porque eu tenho vivido isso, mas não porque alguém uma vez me contou. Por isso que talvez esse livro causou tanto impacto na minha vida e tô há 1 ano ruminando ele. Por quê? Porque realmente fez sentido tudo que eu ouvi aqui. Por isso, talvez, que a Thaís fez mentoria impulso com a sua família, porque fez tanto sentido que ela precisa fazer com que os outros pulem do barco e mergulhem nessas águas. Então, quando eu abro mentoria, muitas vezes vem muitas indicações de pessoas, e daí eu pego e falo, cara, fez sentido pra ela quer trazer a irmã, a cunhada, a amiga, né? Por quê? Porque faz sentido, você quer que o outro venha. O livro chama Visionário, do Andy Stanley, tá nos meus stories ali, mas eu vou postar hoje de novo, tá? É um livro de umas 400 páginas. Por isso que eu tô dizendo aqui, se você ler o livro, ele é 1000 vezes mais complexo, ele usa toda a base na história de Neemias e a reconstrução do Muro de Jerusalém, então é um paralelo maravilhoso sobre o que Deus faz na nossa vida também. Quando nos sacrificamos para fazer o que Deus pôs em nosso coração, estamos reconhecendo a sua glória e a sua soberania. Então, se você é cristã, quando você pula no barco, você reconhece e adora a Deus. E aí, eu vou te dizer uma coisa, né? Custa caro. E sabe qual é o outro custo da visão? A crítica. A crítica vai vir. Gente, olha aqui. Ai, Dani, eu tava com uma visão tão clara, mas assim, ó. Ai, a minha mãe me esculachou, meu marido me esculachou, meus filhos estão rindo de mim. A crítica vai vir. E normalmente a crítica vai vir de quem tá mais próximo da gente, quem a gente ama mais. Por quê? Porque elas realmente estão preocupadas conosco. Mas quando você tem a visão e você tem a coerência que ela é dada por Deus, você vai acatar, você vai refletir. Então eu quero que quando a gente entre no processo de visionar, a gente entenda que a crítica é elemento de modular, de fortalecer a nossa visão. Então a sua mãe vai dizer, mas filho, né, mas filha, isso, aí você vai começar. Essa crítica faz sentido? Por que faz sentido? Por que isso me machucou tanto? Por quê? Talvez porque eu tenho medo, talvez, e daí você vai ainda aprofundando as raízes da sua visão. Então, Dani, mas eu não consigo. Não, gente, ninguém consegue, é um processo, tá? É uma intencionalidade da virada. Tem que ter intenção, tem que ter caminho para aquilo ali, entendeu?
Então, assim, a crítica, a gente reage à crítica como a gente está disposto. Então, você pode pegar a crítica e afundar. Voltou. A visão, ela gera ameaças, né? Ela gera ameaças. Essa mudança, existe um risco. Esse risco, existe uma ameaça de não dar certo. Esse risco exige uma ameaça que talvez você vai mudar, talvez você vai se distanciar, talvez o que estava bem tranquilo já não vai mais ter. E essa ameaça, esse sentimento negativo gera nas pessoas crítica, gera nas pessoas uma certa resistência. Então, você tem que estar preparado para isso. Se você tem uma visão e você está disposta a correr dela, vai existir críticas, mas é nosso papel como visionários. Lembra que visionário é aquele que bota a visão em ação, sonhador é aquele que imagina um mundo diferente, mas não bota ação. Então o nosso papel como visionários é entender que a crítica vai existir, ela vai vir forte, mas aquilo vai simplesmente dar corpo para minha visão. E o corpo da minha visão pode ser uma direção de que a minha visão é minha, não é de Deus, que a minha visão é equivocada, não tem problema nenhum. Mas você sempre vai usar a crítica para enraizar a sua visão. A visão, ela é futuro. Isso eu adorei também. A sua visão, ela é futuro. Ela não é passado. O passado é experiência e história para constituir a sua visão. Então vai, mas você já fez isso, já tentou, vai tentar de novo? A visão é futuro, não é passado. Né? Não adianta a gente prender lá naquele passado, naquilo que aconteceu. Eu já tentei, mas assim, né? Enfim, várias coisas você pode ouvir, que eu tô me lembrando de várias, mas não vou falar aqui. Várias coisas você pode ouvir, e aquilo remete ao seu passado. Né? A Dani de antes da imigração não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver com a Dani de hoje. Então, se eu disser, eu quero ajudar mães. Quem é minha amiga antes da minha imigração, quem me conheceu antes da minha imigração, falou, Dani, ajudar a mãe a fazer o quê? Tu é louca, tu é louca. Por isso que muita gente se surpreendeu com a terceira gestação. Porque eu era uma mãe bem... Não, eu nunca fui uma mãe ruim, gente, mas eu era muito ligada que tinha que rodar a carreira, que a carreira tinha que acontecer, que eu conseguia tocar tudo em paralelo. Então, mas como ter 3 filhos e tocar tudo em paralelo? Enfim, eu mudei. Então, as coisas que as pessoas falam pra mim a respeito da velha Dani não faz mais sentido, porque é uma visão daqui pra frente. Então, eu quero te desafiar, qual é a visão daqui pra frente? O que do seu passado foi experiência, foi história, mas não faz mais sentido pra você? Você tem que ter clareza disso para que a crítica não te derrube. Sim, a crítica derruba muitas visões e muitas pessoas não chegam lá. Viu? A Rê da velha guarda. A Rê da velha guarda é uma outra Dani, é uma outra história, E aquela Dani de lá foi indispensável para essa Dani, por saber que eu posso ter qualquer conquista, mas nenhuma conquista realiza mais a minha visão do que o que Deus tem feito hoje, né? Então, a visão que eu tinha do passado não faz sentido para hoje. Tá entendendo? A visão que eu tinha do passado formou a Dani de hoje, ela não é desprezível, o passado não é desprezível, ele amadureceu a Dani que é hoje. Eu tive vários reconhecimentos de carreira que eu sempre sonhei, mas hoje eles não fazem mais, eu digo que são conquistas mofadas, eles já ficaram para trás, eles já ficaram na história, né? Mas eles não geraram um legado de história, tá entendendo a diferença? Então vamos lá que eu tenho que buscar o livro, eu não posso me estender na live. Não deixe brechas, então não deixa que as pessoas entrem na sua visão e tomem conta, não deixe brechas, fecha, vai ter brechas, mas que a crítica seja como se fosse um cimento para fechar os muros, para fechar as brechas, para que a sua visão fique cada vez mais canalizada, cada vez mais direcionada. A crítica devasta a visão. A crítica devasta a visão, mas é isso que deve te dar mais e mais base. Quando você receber uma crítica, passo claro, né? Dani, eu tô sendo muito criticada. Se você é cristão, ore para Deus, para ter clareza, né? Para ter clareza. Segundo passo, lembra de onde, viu? Meu pai e minha mãe amam a nova versão da Dani, amam. Que honra, gente, meu pai tá na live, que emoção. Ore pela sua visão. Segundo, lembra-se da onde veio a visão. Quando a gente mudou de país, né, da Alemanha para a Itália, a gente teve algumas coisas que foram bem impactantes, né? Aqui na Itália o custo de vida é mais alto e o salário é menor.
Então, muitas vezes, a gente ficava assim, nossa, será que a gente fez uma boa coisa? Aqui a gente tá vivendo mais apertado. Enfim, várias coisas incomodavam a minha mente. Mas eu me lembrava das respostas que Deus tinha me dado no caminho. E eu tinha certeza que eu estava onde Deus queria me colocar, porque Ele tinha trazido as respostas. Então, a clareza das respostas sobre a sua visão, sobre a sua missão, vai te fortalecer frente à crítica. Então, tenha clareza de onde veio aquela visão. Se vocês me perguntarem hoje, Dani, aonde começou a tua missão, eu vou te dizer exatamente onde é que eu estava, com quem eu estava, o papel que eu escrevi, porque foi ali que Deus botufou a primeira visão. Entende? Daí foi ali, então foi dali que eu comecei a caminhar. Então, ore, tenha clareza de onde vem a sua visão e revise o seu plano. Então, hoje eu vou cumprir minha missão falando no Instagram. Aí, de repente, alguém vai criticar e eu vou dizer, bom, será que a minha única forma? A crítica, muitas vezes, é alargar as nossas fronteiras, expandir a nossa mente. E o meu desafio para você é que sirva para expandir a sua mente e não para fechar a sua visão. Creio que é possível realizar isso, mas se não fosse possível, o que eu mudaria? Então, quando quando você tá assim, com dificuldades, tem que pensar o seguinte, eu adorei essa frase, vou colocar aqui no meu computador toda vez, eu sei que é impossível fazer a visão, porque lembra que se a visão fosse possível, ela não seria dada por Deus, porque a gente tem que entender que não é na nossa força, na nossa capacidade, mas é Deus que opera através de nós. Então, se eu visse um norte claro para minha visão, ela não seria de Deus, ela seria minha. Mas se eu sei que ela não é minha, mas se ela fosse totalmente, se estivesse totalmente na minha mão, né? Tem aquela frase de jargão, mas que eu gosto muito, faça tudo como se dependesse de você, entregue tudo como se dependesse de Deus. Mas eu tenho feito tudo que depende de mim para a concretização da minha visão? Eu tenho entregue tudo que eu posso, a excelência no meu hoje, a minha excelência na maternidade, a minha excelência na minha presença, a minha excelência como esposa, a minha excelência como balconista, a minha excelência como advogada. Ou seja, nos diversos papéis, não em quem você é, porque na mentoria a gente fala de diferenças de papéis e de quem eu sou. Nessa diferença nos seus papéis, você tem entregue o melhor que você pode? E aí começa a sua visão, não tem como você levar para uma visão muito maior se você não faz a excelência no pequeno de hoje, né? Seja fiel sobre o pouco e vou te colocar sobre o muito. Se você não aprendeu a fidelidade no pouco, você não vai desfrutar do muito. E eu não estou dizendo do muito dinheiro, não é isso. É de visões mais ampliadas, de abrangências maiores, de influências maiores, de relevância maior. Tá entendendo? Tá fazendo sentido para você? E pra gente caminhar pro final, eu quero te dizer que o problema não é a sua visão. O problema somos nós, né? Os problemas somos nós. A nossa visão, ela não é um problema, porque Deus não precisa de nós para realizar, mas Ele quer trabalhar em nós para que ela seja fato. Então, quem atrapalha a visão de Deus para minha vida sou simplesmente eu. Eu sou a única pessoa capaz de atrapalhar a visão de Deus para a minha vida. Então, quando a gente começa a entender isso, você começa a dizer, Deus, me ajuda a não te atrapalhar. Deus, vai direcionando e me ajuda a não te atrapalhar. Então, o problema nunca é a visão. O problema sempre sou eu, a minha covardia, a minha falta de disposição de correr risco, ou seja, a minha falta de ousadia. O problema da concretização da visão nunca é a visão, mas sou eu. Existe uma possibilidade de a visão não ser clara, né? Existe sim uma possibilidade de você estar tentando a visão não ser clara para você, você não refinou. Mas aí no processo você vai revisando a visão, você vai dando clareza. Agora, gente, você pode fazer todas essas lives. Você pode ficar aqui horas comigo, né? Aí ao todo vão dar umas 3 horas. Só que se você não botar no papel, se você não botar lá no seu caderninho quais é a sua dor, se você não pegar aquelas respostas que eu coloco no Telegram e preencher as respostas e afinar, vai ser uma perda de tempo. E eu não desejo isso. Se você não está disposta, não fica aqui, não perde tempo aqui. De verdade, de todo o meu coração. Eu quero que a gente seja boa administradora do nosso tempo. O plano, se o plano fracassar, remodele a visão, foi o que eu disse. Revise o plano sempre, 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 sempre. O plano precisa ser revisado. E não permita que a origem de uma boa ideia te impeça de alcançar o melhor objetivo. Então não impeça, mas é que o meu pai me criticou, talvez ele te dê uma melhor ideia. Porque a minha cunhada me criticou, talvez ela te dê uma melhor ideia. Então não fica focado na origem, foca no final. O nosso foco é o objetivo, é o propósito, é onde a gente vai chegar. Então eu quero te dizer que a visão, ela vai custar caro sim, ela vai custar caro. Gente, se ela fosse fácil, ela não seria uma visão, ela seria rotina.
A visão vai custar caro, a crítica vai vir, não é lúdico, não é lindo, não é conto de fadas, não é fantasia, não é vida infantil. Porque visionar e viver a visão exige maturidade. E é um jogo de gente grande. Então eu quero te dizer, vem pro jogo de gente grande para desfrutar do melhor da vida que Deus deu. O extraordinário está na sequência de ações ordinárias. Enquanto a gente for displicente com o nosso ordinário, a gente não vai viver o extraordinário. Então eu quero dizer, viva a sua visão, busque a visão extraordinária, mas não esqueça do ordinário. E se você não sabe qual é o ordinário, a gente vai trabalhar na mentoria. Na mentoria a gente trabalha quem você é, quais são os seus papéis, o que Deus representa para você, como você gera o seu tempo, aonde você dedicar o seu tempo, bota toda essa clareza de visão por pilares da vida, organiza a visão e vai fazer exercício de fortalecimento da personalidade, ou seja, em um mês você dá uma força na maturidade para você decolar em prol da sua visão. Então meu convite para você é, fica ligado que vai ter turma nova de mentoria para que a gente consiga ainda assim refinar mais e mais de uma forma mais pessoal, num grupo fechado, onde a gente vai trabalhar pessoa a pessoa, dor a dor, desde que a gente esteja disposta a trabalhar o nosso coração. Certo, gente? Então, para terminar, eu quero te dizer que a visão vai custar caro, sim. Ela vai te exigir coragem e ousadia. E a crítica vai chegar. A crítica vai vir. E como eu e você vamos reagir à crítica, é isso que muda o resultado do nosso esforço. Um beijo de todo o meu coração para você que esteve aqui de manhã cedo. Desejo que Deus abençoe o seu dia, que você viva um dia diferente para a honra e glória dele, que você demonstre o caminho, que você tenha clareza, que ele te dê clareza no dia de hoje. E eu desejo ardentemente que você tenha a ousadia de percorrer a sua visão. Um beijo no coração, obrigada. Se faz sentido para você, manda para amiga, compartilha, bota a frase, divulga. Eu nunca sei onde isso vai chegar, eu nunca sei onde uma live vai chegar, mas que ela chegue no coração que Deus deseja. Um beijo no coração, amo vocês. Tchau, tchau.